Porque se o diabo pudesse, o diabo jogava um trator em cima da gente. O diabo desabava esse telhado em cima da gente. Mas ele não pode. Sabe por quê? Porque lá em cima existe um Deus com a mão assim estendida para nossas vidas. Aleluia. Assim, ó, você não toca nesse. Glória a Deus. Você não toca nesse. Você não toca. É, Jesus. Porque a nossa vida pertence a Deus. Quando Satanás ele estava rodeando a Jó, ele teve que pedir permissão. Então, para o inimigo tocar a nossa vida, tem que ter permissão. Se não tiver permissão, não toca. Verdade. Não se quebra um osso nosso. Satanás não pode fazer isso, se Deus não permitir. Jesus falou assim, ó, com Deus: ó, Pai, que nenhum dos meus ossos sejam quebrados. Então, até os ossos nossos, se a gente levar um tombão, se Deus não permitir que nós quebramos uma perna ou um braço, não quebra. Eu já vi, olha, tem um testemunho de um pastor, ele falou que estava em cima do poste. E, do nada, ele estava sem um negócio de segurança, ele esqueceu de colocar um negócio de segurança. Ele caiu da altura do poste. Ele começou a cair. E quando ele caiu, ele sentiu que o corpo dele caiu como se fosse uma pena. Quando ele caiu no chão, ele não sentiu nada. Sabe por quê? Porque eu creio que lá tinha um anjo assim, ó, segurando ele. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus faz. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso. Se você soubesse o quanto Deus te ama, se você soubesse o quanto você é precioso para Deus, o quanto o ser humano vale, hoje, no mundo, se você tem condição financeira, você vale alguma coisa. Se você não tem, você não vale nada. Mas para Deus, até o pobre, aquele que anda aí sem recurso financeiro, é importante para Deus. Se você não tem, você é importante para Deus. Sabia? Mas para o mundo não. Para o mundo, você é jogado fora. Porque para além do mundo, você só vale o que você tem. Mas para Deus, Deus vê o quê? Deus vê o coração. Quando Deus chamou a Davi, Davi era um moço humilde. Davi estava lá no campo, tomando conta das ovelhas. Davi era um simplesinho. Os irmãos tinham mais capacidade, mais condição, mas Davi não. Davi, se ele quisesse alguma coisa, ele esperava chamar ele. Sabe por quê? Porque quando o Samuel foi para ungir a Davi, ninguém queria chamar ele. Sabe por quê? Porque ele não tinha condição nenhuma para a lei humana. Mas para Deus era aquele ali. Aleluia. Os irmãos de Davi não. Os irmãos de Davi tinham condição. Era diante dos reis, era diante dos poderosos, mas Davi era simplesinho. Mas é o que é simplesinho que Deus ama, que Deus quer chamar. Para além dos irmãos de Davi, o Senhor vai chamar aquele ali de Deus. Oxe, moço, mas eu sou forte, eu tenho condição financeira. Davi é um moço fraquinho, e o Senhor vai ungir aquele ali? Deus não está chamando quem é bonito. Deus não está chamando quem é formoso, quem é cheiroso. Deus está chamando quem tem unção. Quem tem unção prevalece. Agora, quem não tem unção, não prevalece. Sabe? Deus, Ele nos chamou, Ele nos capacitou para sermos dele. Você sabia que Deus, Ele tem ciúmes de nós? Sabia? Deus tem ciúmes de nós. Quando nós começamos a decair, Deus, espera aí que eu vou te puxar aqui para ver se você acorda. Quando nós começamos a pensar assim, mas Deus, eu estou fraco, estou fraquejando, estou caindo, aí Deus vem com a mão dele, espera aí que eu vou te sustentar aqui. É isso que Deus faz. Olha, igreja, eu vou falar uma coisa aqui. Cuidado com as nossas palavras. Porque eu já ouvi tanta coisa, já vi tanta coisa. Eu estou chegando cansado.
30 anos, mas estou novo ainda. Estou chegando lá. Não cheguei ainda não, meu pastor. Eu estou novo. Mas eu já ouvi tanta coisa. Uma vez eu estava trabalhando numa oficina com um irmão, o presbítero da igreja. Aí eu estava ajudando ele a colar o pneu. E ele estava tirando a rodagem, lembra? Do pneu do carro. Aí eu falei bem assim com ele, as coisas andam difíceis, né, presbítero? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, meu irmão, naquele tempo eu era ainda, se eu não me engano, era obreiro ainda. Ele olhou assim para mim e falou, meu irmão, se eu tivesse no mundo, as coisas para mim estariam melhor. Olha só para você ver, cuidado com a sua boca. Hoje, esse presbítero está no mundo. Hoje, esse presbítero está indo à falência, está perdendo tudo. Já perdeu os filhos, já perdeu a esposa, já perdeu a casa, está perdendo tudo. Se não retornar, é perigoso morrer. É, Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa boca tem poder. Quando o povo de Israel estava caminhando para rumo do mar, eles começaram a lembrar lá atrás. E esses que começaram a lembrar lá atrás, esses também morreram lá no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Então, cuidado. Quando você começar a lembrar lá do mundo atrás. Porque eu já vi tanta coisa acontecendo nesse tipo de evangelho. Já vi tantos pastores caindo, presbíteros, missionários, por causa da boca, do que fala. Sabe? As nossas palavras têm poder. Tem gente hoje que ainda pensa que não. Tem gente que ainda pensa que, eu falei isso aqui, mas isso não tem poder nenhum não. Mas eu não vou falar que o mundo lá é melhor. Misericórdia, com Jesus, está melhor que tudo. Por quê? Sem Jesus, eu não tenho a coroa lá em cima. Com Jesus é difícil. Imagina sem Jesus. Sabe por quê? Olha, Jesus, ele fala assim, ó. Tem duas portas, tem dois caminhos. Uma porta estreita, caminho estreito. Porta larga, caminho largo. Eu te aconselho, meus servos, minhas servas, a entrar pela porta estreita. Sabe o que é a porta estreita? É você deixar coisas mundanas. Tem gente que não aguenta deixar a bebida. Tem gente que não aguenta deixar um cigarro. Tem gente que não aguenta, não suporta deixar um baile, um bar, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Não consegue passar pela porta estreita. Mas quando nós aceitamos Jesus, Deus vai nos moldando. Então nós conseguimos arrancar muita coisa da nossa vida. E as coisas que Jesus arrancou da nossa vida, nós temos que deixar lá atrás. Busca não, pelo amor de Deus, não busca. Porque se você buscar coisas terrenas lá atrás, você não vai conseguir entrar na porta estreita. Sabe? A porta estreita é a que conduz à salvação. A porta estreita é o caminho apertado, mas é o caminho da vida. A palavra de Deus fala que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final é morte. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Esse tipo de evangelho, sabe, eu aprendi muita coisa. Eu nunca fui do mundo, mas eu já tenho um passarinho lá já. Eu converti, eu praticamente nasci no berço. Mas eu fui acertar minha vida com 18 anos. Então, valeu a pena. Desde os 18 anos de idade, vou fazer 40 por aí. 40 mais pra frente, viu, gente? Ainda estou novo. Mas eu já vi tanta coisa acontecendo. Sabe? Você consegue entender que o tempo é capaz de curar muita coisa, que o tempo é capaz de trazer muita coisa, que o tempo é o melhor amigo do homem. O tempo é algo que, sabe, se você parar para pensar, hoje é domingo, daqui um dia é domingo de novo. Eu falei isso domingo passado lá na igreja, que eu preguei.
falei assim, olha, o tempo está passando tão rápido que hoje é domingo. Daqui no dia é domingo de novo. Sabe por quê? Porque Jesus falou que quando estivesse perto da volta dele, ele iria mexer na natureza. Os dias iriam ficar curtos, e é o que está acontecendo. Sabe? Eu já vi, já ouvi, crente, dentro da igreja, pregador do Evangelho. Eu já vi falar assim, Jesus não volta mais. Eu já ouvi. Sabe? As coisas estão tão tenebrosas que está tudo na Bíblia. Tudo que está acontecendo está na Bíblia. É os fins do tempo. Sabe? Tem crente que fala assim, crente, mas Jesus falou, o tempo da minha volta vai voltar até hoje. Sabe? Olha para você ver. A volta de Jesus, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque está tão perto de acontecer. Está tão perto que a gente não está percebendo. Se a gente parar para anotar, para examinar as escrituras, a gente vai ver que está perto. O chip da besta já está começando a lançar. Tem países que já estão colocando. Tem pessoas que já estão colocando. Olha, uma coisa que eu falo aqui com vocês. Eu ouvi um relato esses dias de um jovem falando assim, olha, na pregação, ele falando assim, num testemunho de rádio, que ele entrou no circo, e lá no circo injetaram um chip na pele dele, sem ele saber. Então, já estão preparando o chip da besta. Existem muitos pastores que até mesmo hoje é famoso, aparece em televisão. Antigamente, eles pregavam sobre isso, que o chip da besta está para chegar. Hoje, se você parar para ouvir eles estão falando assim, pode colocar chip, não tem problema. Sabia que quem colocar o chip, esse não vai ter salvação? E na ciência, já estão vendo que o chip, ele não dá certo a não ser na testa, a não ser na mão. Só para você ver que a Bíblia, ela está começando a se cumprir. Jesus está voltando. Jesus está perto. A última trombeta, daqui a um tempo, já vai tocar. Aquele que não está preparado, se prepara. Jesus está aparecendo para muitos em sonhos. Sabe, certa vez, uma missionária idosa que orava muito, ela viu almas gemendo. E Jesus falando, olha, eu estou voltando. Gente, irmãos, igreja, olha só para você ver, é porque parou. Mas há anos passados, antes da Covid, nasciam crianças, até mesmo falando, Jesus está voltando, e morria. Existiam crianças que, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas nasceu uma criança, recentemente, com a mão colada. Foi antes da Covid. E quando os médicos descolou a mão, estava escrito, Jesus está voltando. E a criança também morreu. Sabe, os sinais estão aí. Jesus, ele está já preparando a hora de vir. Vai ser algo tão grande, vai ser algo tão glorioso. Já parou para pensar quando Jesus voltar? Já pensou se for a nossa geração, ou então a geração próxima? Quando Jesus fala que a hora ninguém sabe, mas o Pai sabe. Jesus está voltando. É tempo, igreja. Tá? Se a gente está orando meia hora, ore uma hora. Se a gente lê a palavra meia hora, lê a palavra uma hora. Duplique a sua busca a Deus. Porque os dias estão pesados. Os dias estão carregados. Jesus está voltando. Quando Moisés
é escolhido por Deus, Moisés cria coragem pela primeira vez e vai falar com o faraó: você deixa o povo de Deus ir embora. Então Deus te deu a autoridade para poder ir lá na boca do fumo, na boca das drogas, no bar e falar assim: ó, cachaça, deixa meu pai, droga, deixa meu irmão. Você tem autoridade. Jesus te deu autoridade. Jesus te deu autoridade para você ir lá e pregar o Evangelho. Tem igreja. Eu costumo às vezes parar para ouvir muitos crentes. Por isso que muitos crentes desviam, por causa da palavra. O que nós falamos aqui, nós vamos colher lá. Está plantando que a gente vai colher lá na frente. Esse rapaz presbítero que falou assim: se eu estivesse no mundo, eu estava melhor. Hoje ele está tentando voltar para a igreja, mas não consegue. Sabe por quê? Porque quando você vem para Jesus, o que está te perseguindo é só uma carga. Mas quando você volta para o mundo, e quando você quer voltar, é 7 cargas pior. É mais difícil. Então, se você está no Evangelho, se você está em Cristo, não largue Cristo. Não largue Jesus por nada. Por milhões, por riquezas, por fama. Não largue por emprego, por trabalho. Não largue Jesus. Porque para você voltar de novo, é muito difícil. É mais fácil uma pessoa que não conhece a palavra, que não conhece Jesus, que não conhece os cristãos, que não conhece a igreja, ir para a igreja, do que o desviado voltar. É difícil. Eu já vi, e se vocês pararem para anotar, eu já vi cristãos que voltam, mas ficam um pouco tempo e vai para o mundo. Então, se você está com Jesus, não largue o caminho da salvação. Não largue Jesus por Glória. nada. Aleluia. Porque é difícil. Mas nada para Deus é impossível. Eu conheço poucos que desviaram, que foram para o mundo, que voltaram, que estão firmes até hoje. Mas muitos que eu conheço não voltaram para Jesus. Porque não aguenta, não suporta. O que está acontecendo hoje no mundo é algo que, se a gente parar para pensar, para voltar, é a volta de Jesus. É Jesus já preparando a igreja para voltar. Sabe por quê? Nós passamos um tempo, até mesmo sem ir para a igreja, por causa da Covid. Nós somos uma geração que não morreu na Covid. Nós somos uma geração que era para ser extinta. Mas nós conseguimos passar, muitos morreram, mas nós conseguimos passar pela pandemia, nós conseguimos passar pelo tempo da Covid. Então nós somos vencedores. Se você está com Jesus, não largue Jesus. Sabe, lá no mundo, uma vez, um certo tempo, uma missionária estava trabalhando no cafezal e ela discernia a voz de Deus e a voz do diabo. E essa missionária estava lá colhendo no cafezal e ela ouviu uma voz falando com ela bem assim: largue Jesus, que eu vou te dar fama, que eu vou te dar riqueza. Ela ouviu essa voz e repreendeu na hora. Você acha que às vezes nós escutamos vozes assim: para de igreja, deixa de cultuar, fica em casa mesmo. Essas vozes estão a todo tempo. Jesus. A nossa consciência. Mas é aí que nós devemos falar: peraí, vai cultuar. Não ora não, ora depois. Não, vou orar agora. Você sabia que a gente consegue orar 1 hora de relógio no dia? Eu já consegui orar 5 horas. Se você orar meia hora de manhã, meia hora,
Se você orar meia hora durante a noite, 1 hora de relógio, já pensou? 1 hora de relógio lá no céu, plantada. Glória a Deus, aleluia. Não, pastor, quando nós começamos a ficar mais experientes, parece que a gente começa a entender muitas coisas, né? Começamos a compreender muitas coisas, Deus revela. Sabe, o tempo que a gente é novo convertido, a gente para assim e pensa assim, mas como é que é isso? Aí a gente até recebe revelação assim, você não entende agora, mas lá na frente você vai entender. Aí quando Deus nos dá experiência, a gente começa a entender os mistérios de Deus. Nós começamos a entender o cuidado de Deus para com nossas vidas. Não larga Jesus. A cruz está pesada, às vezes pesa. Jesus fala assim, ó, se o teu fardo está pesado, toma o meu fardo que é leve. Então não tem desculpa. Ah, Deus, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Aí você se ajoelha e fala com Deus, Deus, meu fardo está pesado. Aí Jesus vai lá na oração, ó, pega aquele fardo pesado seu e troca com dele que é mais leve. Aí você consegue caminhar mais uma vida. É assim. A vida do cristão é algo sofrido.